Olá a todos e todas, mais um programa Saiba Direito da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. O programa mudará a sua vida. O convidado de hoje é Luiz Gustavo Ramos, um advogado, meu sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Colim Ramos e Jesus Advogados é um dos patrocinadores aqui do programa. Se você tem alguma necessidade envolvendo direito civil, trabalhista ou previdenciário, ligue 51 32 28 12 19. Convido você também a se inscrever no canal Saiba Direito no YouTube, onde tem mais de 200 vídeos com dicas de direito. Mas vamos acabar com essa enrolação aqui, porque vocês já devem estar ansiosos para ouvir o que temos para o dia de hoje. Falaremos sobre aposentadoria híbrida com o nosso convidado cujo currículo é tão extenso que, se eu for elencá-lo por inteiro, o programa acaba e a gente não entra no assunto. Doutor Luiz Gustavo, tudo bom? Primeiro, em poucas palavras, poderia falar um pouco do senhor, formação, atividade na OAB e BDP e coisas do gênero? Vamos lá. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Armazém. Prazer participar do programa pela primeira vez. Bem, eu sou advogado, sou formado há mais de 20 anos e há mais de 20 anos trabalho quase que exclusivamente com direito previdenciário. Faço parte da Comissão de Seguridade Social da OAB do Rio Grande do Sul, onde sou coordenador da área jurídica e tenho forte atuação, então, em questões ligadas ao direito previdenciário e ao direito social como um todo, né? E, então, sou advogado militante, faço isso há 20 anos, trabalhando com ações contra o INSS, aposentadorias, revisões, enfim, é isso que a gente faz no dia a dia. Doutor Gustavo, farei a primeira pergunta, que será igual à última. Contato para quem precisar de orientação, colegas, advogados que precisem, eventualmente, pessoas que queiram contratar os serviços. Quais são os meios de contato? Bom, nós temos escritório em Porto Alegre, a nossa sede, que é o telefone 51 32 28 12 19. Temos uma filial também no município de Erechim. O telefone é 54, código de área, 3519-5654. Né? E pelas redes sociais também o pessoal nos encontra. Perfeito. O tema de hoje é aposentadoria híbrida. O senhor poderia começar com uma breve explicação, antes de falar da aposentadoria híbrida, falar sobre aposentadoria rural? Quem tem direito? Como é que funciona? Bom, a aposentadoria por idade rural, ela é destinada, como o próprio nome diz, né, a pessoas que trabalham no meio rural em regime de economia familiar. A mulher trabalhadora do campo, ela pode se aposentar aos 55 anos de idade e o homem trabalhador do campo pode se aposentar aos 60 anos de idade. A reforma da Previdência não alterou os requisitos para a aposentadoria por idade rural. Essa não foi atingida. Então, tanto o homem quanto a mulher podem se aposentar, mulher aos 55, homem aos 60 anos. Para tanto, doutor Guilherme, é necessário que se comprove que trabalhou no meio rural nos últimos 15 anos antes de implementar a idade. Por exemplo, se uma mulher está completando 55 anos de idade agora, no ano de 2021, ela tem que comprovar que trabalhou no meio rural no período imediatamente anterior, ou seja, nos últimos 15 anos anteriores à data em que ela implementou a idade. Em apertada síntese, é assim que funciona a aposentadoria por idade rural. Ainda falando da atividade rural, como é que funciona a contagem do tempo rural para a aposentadoria comum? Bom, como eu disse, então, para a aposentadoria por idade, nós podemos usar os 15 anos anteriores à data em que a pessoa implementou a idade. Agora, se a pessoa trabalhou no meio rural em algum momento da vida e quer utilizar esse tempo para obter junto ao INSS uma aposentadoria por tempo de contribuição, aí é um pouquinho diferente. Primeiro, só é possível utilizar o tempo rural anterior ao ano de 91. Né? Se quiser utilizar período posterior ao ano de 91, aí precisa indenizar o INSS. Mas vamos lá.
Então, o cidadão trabalhou no meio rural e, em um momento da vida, ele acabou deixando o campo e veio morar na cidade. Ele pode computar o tempo rural a partir do momento em que ele completou 7 anos de idade. Durante muito tempo, o INSS admitia a contagem do tempo rural somente a partir dos 12 anos de idade. No entanto, em função de uma decisão judicial proferida nos autos de uma ação civil pública, foi determinada a possibilidade de que se compute tempo rural anterior aos 12 anos de idade também. Então, o cidadão, por exemplo, nasceu lá no ano de 1975. Ele pode contar tempo rural a partir do ano de 82 até, no máximo, o ano de 91, como eu falei antes. Isso sem pagar nada. E isso sem ter que indenizar o INSS. Agora, se ele trabalhou um período posterior a 91, ele também pode computar esse tempo rural, mas aí é necessário que se faça uma indenização. Saber se vale a pena ou não indenizar o tempo rural, aí é uma outra questão que precisa ser avaliada caso a caso. Existem situações em que, mesmo sendo alto o valor dessa indenização, vale a pena, porque antecipa a aposentadoria em alguns anos. Mas tudo isso é necessário verificar caso a caso. Essa contagem anterior a 91, doutor Gustavo, para que ela seja reconhecida judicialmente ou administrativamente, quais são os documentos, quais são os requisitos que o segurado deve ter? Perfeito. Meios de prova. Primeiro, tempo rural, não, ou qualquer tempo de contribuição, tempo de serviço, enfim, não se comprova tão somente através de prova testemunhal. A legislação previdenciária, a Lei 8.213, ela exige que nós tenhamos início de prova material, documentos. Então, tempo rural, nós podemos comprovar através da escritura da terra, certidão do INCRA, onde aparece que a família era proprietária de área rural, talões de produtor rural que comprovam que a família cultivava e vendia produtos. Pessoal, né? Ouvintes, prestem atenção. O doutor Gustavo está falando da família, ou seja, não é necessário que a documentação esteja em nome do segurado, do pretendente. Pode ser em nome do pai, ou da mãe, ou do marido, do familiar, correto? Perfeita a tua intervenção, Guilherme. É exatamente isso. O documento pode estar em nome de qualquer um dos membros do grupo familiar. Continuando, então, nós podemos ter certidões de nascimento, onde os pais foram qualificados como agricultores, histórico escolar, enfim, a gama de documentos, ela é muito abrangente. Nós não conseguimos aqui elencar todos os documentos, mas em resumo, todo e qualquer documento que comprova a qualificação dos membros da família como agricultores, ou qualquer documento que prove a vinculação do grupo familiar à terra, pode ser utilizado como início de prova material para comprovação junto ao INSS. E após 91, precisa comprovar além de indenizar. Exatamente. O cidadão vai lá no INSS e diz assim: eu quero me aposentar por tempo de contribuição. Eu tenho aqui 20 anos de carteira assinada e trabalhei no meio rural mais 15 anos, por exemplo. 5 anos posterior a 91. Eu quero computar. O INSS vai primeiro fazer a avaliação. Se entender que a pessoa realmente laborou no meio rural, faz o cálculo do valor da indenização e apresenta a guia para o segurado. O segurado indeniza e aí esse tempo pode ser computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Um comentário, um pequeno à parte aqui, doutor Gustavo, para os ouvintes. Lá no canal Saiba Direito, no YouTube, eu tenho um vídeo em que eu falo sobre a aposentadoria pela regra antiga, em que eu menciono que, dependendo da circunstância, é possível contar tempo para enquadramento na aposentadoria pela regra antiga até 2019. Eu gostaria, doutor Gustavo, que o senhor falasse brevemente sobre isso e sobre a possibilidade de usar o tempo rural para esta finalidade. Ótimo. Até a reforma da Previdência, em apertada síntese, né, o cidadão se aposentava quando comprou e a mulher 30. Com a reforma da Previdência, acaba essa possibilidade. Aí nós temos regras de transição e temos a situação daquele que já tinha direito adquirido. Questão do direito adquirido. Aquele cidadão, trabalhador homem, que comprovar 35 anos de atividade até 2019, portanto, antes da reforma da Previdência, ele tem direito adquirido.
Então, veja bem, Guilherme, imaginamos um trabalhador da cidade que tenha lá 30 anos de carteira assinada em 2019. Se ele conseguir averbar 5 anos de agricultura, ele consegue comprovar que antes da modificação, antes da reforma da Previdência, ele já tinha adquirido o direito de se aposentar. Nesse caso específico, vale muito a pena averbar o tempo de atividade rural para demonstrar que havia direito adquirido. Mas isso pela regra lá de 2019, pessoal. Pela regra de 2019, exatamente. Mas a reforma da Previdência trouxe também uma regrinha de transição que diz o seguinte: aquele trabalhador que não tinha 35 anos, né, homem, mas que tinha 33 anos de contribuição, ele tem uma regra de transição específica. A mulher que não tinha 30, mas já tinha 28 anos de contribuição lá na data da reforma da Previdência, esses trabalhadores eles têm uma regra de transição específica que permite a aposentadoria com um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava. Então, imagina, o cidadão tinha lá na reforma da Previdência, não tinha os 30 e os 33, um homem, tinha apenas 30. Se ele averbar 3 anos de agricultura, doutor Guilherme, ele passa a fazer jus a essa regra de transição do pedágio de 50%. Então, nesse caso específico, vale muito a pena averbar o tempo rural para se encaixar ainda que tenha que indenizar, talvez. Ainda que talvez tenha que indenizar algum período, talvez. Exatamente, é por isso que eu falei antes e repito. O cidadão que pretende indenizar um tempo rural, ele obrigatoriamente deve procurar um profissional da sua confiança para fazer toda a avaliação, para verificar o interesse na indenização e a viabilidade. Porque não basta sair indenizando, tem que verificar se indenizando vai se enquadrar no direito adquirido ou na regra de transição. E aí passa a valer muito a pena fazer a tal da indenização do tempo rural. E até mesmo pela regra atual, quem não puder puxar a regra antiga, pela regra atual, nós temos a cada ano que exceder o 20º um adicional de 2% no valor do benefício, correto, doutor Gustavo? Sem dúvida, nós tivemos uma importante alteração no cálculo das aposentadorias e essa inovação é trazida pela reforma da Previdência. Agora, claro, nós não temos como esgotar o assunto em tão pouco tempo, mas assim, fica uma dica importante aos nossos ouvintes, Guilherme. A partir da reforma da Previdência, acabou aquela forma de juntar aquele monte de documentos, jogar lá no INSS e pedir aposentadoria. Hoje não. Nós temos no mínimo 7 ou 8 regras de enquadramento para fins de aposentadoria. A lei permite, inclusive, excluir alguns períodos de contribuição se esses períodos não beneficiarem o segurado. Então, a regra hoje é fazer planejamento previdenciário, analisar o caso concreto antes de protocolar pedido de aposentadoria. Porque, apesar de ser um dever do INSS, nem sempre o INSS cumpre com o seu dever e concede o melhor benefício. Cabe ao segurado, então, fazer o planejamento. Fazer o planejamento, procurar uma assessoria adequada antes de encaminhar a sua aposentadoria. É muito importante, uma dica que eu dou para os nossos clientes, uma dica que eu dou para quem me procura, e eu gostaria da opinião sua, doutor Gustavo, não se jogar, não ter aquela ansiedade. Eu tenho também um vídeo no canal Saiba Direito, um vídeo que eu falo sobre a possibilidade de excluir as parcelas inconvenientes posteriores a 94. Uma pessoa que tem 15 anos de contribuição até 94 e que passou a vida inteira ganhando um salário mínimo, poderá pagar uma única contribuição no teto após 94 e excluir eventuais contribuições posteriores que sejam inconvenientes, atingir o tempo necessário e se aposentar com uma média muito maior. Qual é a sua opinião sobre isso e o que você teria a dizer sobre isso, doutor? Bem, essa foi uma inovação, eu diria que não é uma inovação, é uma brecha, na verdade, deixada pela reforma da Previdência, né? A reforma veio para endurecer e para dificultar o acesso aos benefícios previdenciários, isso é evidente. Agora, lá pelas tantas, ela deixa uma brecha, que é essa que tu referes, que permite que o segurado exclua todas as contribuições posteriores a 94, por exemplo, faça uma contribuição no teto e se aposente lá com R$4.000 por mês. Isso é possível, mas para tanto é necessário analisar o caso concreto, analisar quais as contribuições podem ser excluídas, e é por isso que entra aqui
a necessidade hoje do segurado fazer um planejamento previdenciário. Uma mulher, por exemplo, ela atinge 61 anos de idade hoje, já tem mais de 15 de contribuição, ela pode, teoricamente, ir até o INSS ou até por telefone requerer a sua aposentadoria. Agora, essa mulher, talvez, ela poderia se enquadrar nessa regra e excluir as contribuições, fazer uma contribuição no teto e ficar com uma aposentadoria bem maior. E esses esquemas de contribuição a gente pode computar aquele tempo rural lá de trás. Exatamente. E aí depois nós vamos voltar para o nosso assunto, que é a aposentadoria híbrida. Não podemos esquecer disso, né? Não, eu não me esqueço, inclusive eu já quero iniciar, mas não, tu não vai escapar, a gente vai voltar para essa questão do planejamento e a questão do afastamento das contribuições inconvenientes, das contribuições menores. E agora, então, nós já sabemos que a aposentadoria rural exige 15 anos de atividade, nós sabemos que até 91 é possível computar o tempo para uma aposentadoria comum. E o que vem a ser, então, doutor, a aposentadoria híbrida ou aposentadoria mista? Então, vamos lá. Como a gente falou no início, a aposentadoria por idade rural ela é destinada para aquele trabalhador que está no campo e que consegue provar que trabalhou no meio rural nos últimos 15 anos. Um detalhe, agora, e esse aí não precisa pagar, né? Os últimos 15 anos. Não precisa pagar, não precisa pagar, não. Ele precisa apenas comprovar que trabalhou no meio rural nos últimos 15 anos. Então, assim, parece claro, mas vamos reafirmar. A pessoa está nos ouvindo hoje, tem a idade e está há 15 anos trabalhando no campo, em regime de economia familiar, e nunca pagou um centavo. Um centavo. Tem 15 anos de contribuição, tem 15 anos de atividade rural, atingiu a idade e nunca pagou um único centavo para o INSS. Ele terá direito à aposentadoria rural? Sim, desde que a mulher tenha 55 anos de idade e o homem 60 e esteja no meio rural atualmente e nos últimos 15 anos. Agora, então, vamos para a híbrida. Vamos lá. O que você tem para dizer sobre a aposentadoria híbrida? Primeiramente, a aposentadoria híbrida ela é uma aposentadoria urbana, então muda a idade. O homem precisa ter 65 anos de idade e a mulher, o homem 65 anos de idade. E a mulher precisa ter hoje, segundo as regras de hoje, ela precisa ter 61 anos de idade. Por que aposentadoria híbrida? Porque ela é uma aposentadoria por idade que permite a mescla do tempo de contribuição com o tempo rural. Vamos imaginar um cidadão que tenha trabalhado no meio rural, doutor Guilherme, sei lá, dos 12 até os 27 anos. Então, ela já trabalhou os 15 anos no meio rural, mas se afastou de lá e nunca mais voltou a trabalhar no meio rural. Esse cidadão, como ele não teria hoje, né, ele não tem 15 anos de contribuições urbanas também, ele não tem direito, em tese, nem à aposentadoria rural, porque ele já se afastou do meio rural, e não teria também direito nem a uma aposentadoria por idade urbana, porque ele não tem 15 anos de pagamento efetivo. O que esse cidadão pode fazer? Se ele for um homem e já tiver 65 anos de idade, ele pode agregar aquele tempo de atividade rural remoto, ou seja, lá da infância dele, ao tempo de contribuição urbana, e por isso uma aposentadoria híbrida, mista, soma tempo de atividade rural de qualquer época, com tempo de contribuição urbano, soma os dois, fecha os 15 anos necessários e encaminha, então, a aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida, então, é aquela aposentadoria que exige a idade de 65 anos para o homem, 61 para a mulher, e permite a soma de contribuições urbanas com tempo de atividade rural de qualquer período para que atinja os 15 anos necessários e tenha, então, a aposentadoria. De qualquer período, vamos lá. A pessoa, para mim parece claro, mas vamos reforçar. A pessoa intercalou ao longo da vida, foi para o campo, veio para a cidade, ficou um tempo, ficou desempregado, voltou para o campo, ficou um tempo no campo, veio para a cidade e assim foi. Houve esse períodos intercalados entre campo e atividade urbana. Como é que funciona? Ele poderá computar a soma igual? Poderá utilizar todos os períodos em que trabalhou no meio rural, desde que os comprove, né, desde que tenha prova da atividade, poderá somar qualquer período de atividade rural. Todo e qualquer período de atividade rural, eu insisto, pode ser utilizado para a concessão da aposentadoria híbrida. O senhor teria algum cuidado para algum advogado que esteja iniciando na área, ou que esteja
querendo se qualificar, alguma dica, algum cuidado, algum pega-ratão que ele deva tentar evitar num pedido desses? Guilherme, desde a reforma da Previdência, nós acabamos de falar sobre a possibilidade de aumentar o valor das aposentadorias, né? Qual é a dica que eu dou para os colegas que se deparam com um cidadão que chega aos seus escritórios, né, que já tem a idade e quer encaminhar uma aposentadoria e não tem o tempo de contribuição urbana, mas tem tempo rural? Façam a análise para verificar se é possível fazer uma contribuição no teto do INSS e, com isso, conseguir uma aposentadoria melhor. Eu vou trazer um exemplo concreto do escritório para que aí os nossos ouvintes possam entender melhor o que eu quero dizer. Chegou ao escritório uma senhora que ela tinha 18 anos de atividade rural, lá da época dos pais dela. 18 anos ela tinha de atividade rural. E ela tinha também 6 anos de atividade urbana. A soma de tudo isso, 24 anos de atividade, ok? Bastaria que nós pegássemos a documentação, protocolássemos um pedido no INSS e ela teria direito a uma aposentadoria que ficaria no salário mínimo, porque ela contribuiu esses 6 anos para o INSS no salário mínimo. Quando nós analisamos essa situação, nós verificamos o seguinte: bom, ela tem tempo sobrando, ela pode excluir parte desse período porque ela tem mais de 15 anos, ela tem 24 anos no total. Então, o que a gente fez? A gente pediu que a segurada fizesse uma contribuição no teto e, com isso, ao encaminhar o pedido de aposentadoria dela, nós solicitamos que todas aquelas contribuições urbanas fossem excluídas do cálculo, porque ela tinha excedentes, as desnecessárias. Exato. Aí ela ficou só com uma contribuição no teto. As outras nós pedimos para excluir. E aí, doutor Guilherme, a média contributiva dela ficou no teto, porque só foi considerada uma contribuição. Ou seja, pessoal que está em casa, a pessoa passou a vida inteira ganhando ou contribuindo sobre um salário mínimo, passou a vida inteira ganhando ou contribuindo sobre um salário mínimo e se aposentou recebendo 60% do teto. Exatamente. No caso dela, na verdade, doutor Guilherme, foi um pouquinho mais que 60%, porque ela tinha mais de 15 anos, mesmo com a exclusão. Ela se aposentou com 70% do teto. E aí, quase 70% do teto. E aí ela se aposentou com uma aposentadoria cuja renda inicial ficou próxima dos R$4.000. Isso tudo se deveu por quê? Porque ela procurou, não estou dizendo que ela procurou ao meu escritório, não, ela procurou uma assessoria adequada, porque ela poderia ter ido no INSS e sairia de lá aposentada, ganhando salário mínimo. A vida dela mudou no momento em que ela entrou no nosso escritório. Poderia ter entrado no outro, de um colega qualquer, não é isso que eu quero dizer. Mas a busca por informações, a busca, né, por programas como o teu, que traz informações para os segurados, para a população em geral. Porque saber isso que nós estamos falando agora, doutor Guilherme, pode mudar por completo o padrão de vida de uma família inteira. E vamos deixar muito claro uma coisa, né? Ninguém está falando aqui de qualquer picaretagem, qualquer falcatrua, não. Essa modalidade de aposentadoria está prevista em lei. Foi a reforma da Previdência que abriu as portas para o encaminhamento dessa modalidade de aposentadoria. Até quando vai durar? Não sei. A lei pode ser alterada em breve. Mas enquanto não houver modificação legal, é uma manobra lícita. Uma dúvida que é muito recorrente. O cara que já está aposentado. Vamos falar, doutor Gustavo, de revisão de aposentadoria. A pessoa que já está aposentada e não computou o tempo rural. E se ela computar o tempo rural lá atrás, ela poderá recalcular a aposentadoria. O que o senhor teria para dizer sobre isso? A primeira informação a respeito de revisões. O benefício pode ser revisado no prazo de 10 anos. Se a concessão da aposentadoria, se o pagamento do primeiro mês de aposentadoria ocorreu há mais de 10 anos, esqueçam a possibilidade de revisão em função das decisões judiciais que nós já tivemos, o tema está pacificado. Então, o prazo para a revisão de benefícios previdenciários é de 10 anos. Se o cidadão não incluir o tempo rural, ele pode incluir agora, e isso pode fazer grande diferença no cálculo do valor da aposentadoria. Por exemplo,
Um cidadão que se aposentou lá antes da reforma da Previdência e que não atingiu aquela pontuação 85, 95, 86, 96. E tem um tempinho rural ali. E tem um tempo rural para incluir. Ou até uma atividade especial que trabalhou com insalubridade. Ele pode ingressar com o primeiro pedido ativo de revisão e, se for legal. Mas é muito importante. Não contou na concessão da aposentadoria, acende o sinal. Procure uma assessoria adequada para verificar a viabilidade e se isso vai fazer diferença no cálculo do valor do benefício. Na realidade, e muito se pode antes da concessão, porque esta manobra, uma palavra feia, manobra, mas então vamos melhorar o linguajar. Estratégia. Essa estratégia de efetuar um pagamento no teto e excluir as anteriores é possível antes da concessão. Antes da concessão. Uma revisão previdenciária não poderá se valer deste pagamento no teto feito a posteriori. Não sei se o senhor concorda, doutor Gustavo, quem encaminhou o pedido de aposentadoria e ainda não recebeu o benefício, o que o senhor sugere que faça antes de sacar? Não tem dúvida. Se a pessoa encaminhou e não fez os cálculos antes de encaminhar, antes de sacar o primeiro mês de benefício, pegue a cartinha que o INSS mandou e procure uma assessoria, procure uma opinião, procure um advogado que milita na área do direito previdenciário, marque uma consulta, leve a carta, leve a documentação, porque muitas vezes isso já aconteceu conosco. Muitas vezes a orientação que se dá ao segurado é: desista da aposentadoria. Mas, doutor, eu tenho 6 meses para receber. Desista da aposentadoria. Vamos fazer uma contribuição aqui que o valor da tua aposentadoria, tu vai perder a aposentadoria de salário mínimo e esses 6 meses, mas em contrapartida tu vais receber de hoje até o final da tua vida, ou gerando até pensão depois, 4 ou 5 mil reais por mês. Isso é muito importante. Existe a possibilidade, e é essa notícia que nós temos que trazer aqui. Existe a possibilidade. No mais, é caso a caso. E aí não tem jeito. Aí o segurado tem que pegar a sua cartinha antes de receber o primeiro mês, essa sua informação é de suma importância, e procurar uma orientação adequada. Perfeito. Então vamos resumir a entrevista de hoje, doutor Gustavo. Aposentadoria rural comum. Aposentadoria rural. Requisitos. Rapidamente, só para quem pegou o programa no final aqui. Quais requisitos? Idade e tempo, como é que é? Mulher trabalhadora do campo, se aposenta com 55 anos de idade, desde que comprove que trabalhou no meio rural nos últimos 15 anos antes de atingir a idade. Homem, 60 anos de idade, desde que comprove que trabalhou no meio rural nos últimos 15 anos antes de atingir a idade. Independentemente do pagamento. Independente de pagamento, tem que provar apenas o trabalho rural. Aposentadoria por tempo comum em que a pessoa deseja computar tempo de atividade rural, lá de trás. E requisitos, objetivamente falando, doutor. O homem tem que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição, somando o tempo rural anterior a 91, a mulher 30, somando o tempo rural anterior a 91, mas aí nós temos as regras de transição todas da reforma da Previdência, que aí depende caso a caso. Mas, em linhas gerais, seria isso. E depois de 91 pode computar desde que indenize. Desde que indenize. Perfeito. Aposentadoria híbrida. É possível usar os tempos intercalados de rural e urbano. Correto? Correto. Pode usar tempo rural de qualquer período. Qualquer período, pessoal. Qualquer período tempo rural. Estratégia previdenciária. Quem tem mais de 15 anos de contribuição antes de 94, quem passou a vida inteira contribuindo no salário mínimo, como é que faz para como talvez possa fazer para se aposentar sobre o teto, sobre quase o teto? Bem, quem tem 15 anos de contribuição anterior a 94, ou mesmo que seja depois, é caso a caso, porque às vezes dá para excluir, né? Então, quem tem tempo rural, quem tem tempo de contribuição, mas não tem ainda os requisitos para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se for homem, já tem 65 anos de idade. Se for mulher e tem 61 e pode somar tudo isso, a estratégia é
procurar uma orientação para fazer cálculo. Em muitas oportunidades, em muitas situações, fazendo uma contribuição no teto, é possível uma aposentadoria de valor superior a R$4.000. Então, a estratégia ou a dica é procurar orientação de profissional habilitado na área do direito previdenciário antes de encaminhar o benefício. Voltando para a primeira pergunta, doutor Gustavo, contatos. Contatos para colegas, imagino, e que queiram trocar ideias, e todas as demais pessoas. Bem, nosso escritório em Porto Alegre, telefone 51 32 28 12 19, nosso escritório em Erechim, 54 3 519 5654. Nas redes sociais, o pessoal nos encontra também, e colegas, a gente atua aqui no tribunal, no TRF da 4ª Região, né? Várias vezes comparecemos lá para fazer sustentações orais, e se algum colega precisar de alguma coisa, também pode contar com o nosso apoio aqui ou na Comissão de Seguridade Social da OAB do Rio Grande do Sul. Atendimento online ou presencial para qualquer pessoa que precise, independente da sua localização, correto? Exatamente. Então tá, doutor Luiz Gustavo, um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção. Encerramos o programa melhor do que estávamos quando do seu início. Todos nós estamos mais inteligentes após essa conversa. Valeu, Guilherme, um abraço a todos os ouvintes. Até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço.